Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje fala sobre o Agosto Dourado, o mês da doação de leite materno. Eu converso com a doutora Tereza Matiasi, da Maternidade de Campinas. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, o Ação Nacional, um tema muito bacana, num mês super importante. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, eu é que agradeço. Vamos lá. Doutora, o que é a campanha O Agosto Dourado, a doação de leite materno? Então, na verdade, o Agosto Dourado não é exatamente o mês da doação do leite materno. Agosto Dourado é o mês do incentivo à amamentação. Tá. Existe uma outra data específica, que é 19 de maio, que está mais voltada para a doação. Sim. Mas é claro que uma coisa não vive sem a outra, né? Então as duas coisas vão estar junto. Sim. Incentivar a amamentação e aproveitar para incentivar a doação também, que para quem trabalha com banco de leite é muito importante. Com certeza. E, doutora, esses períodos assim, esses meses, né, essas cores, né, para homenagear, para conscientizar, eles surtem assim o efeito desejado? Há uma melhora, há um aumento? Em geral, sim. Na verdade, o Agosto Dourado, ele é comemorado no mundo inteiro, tá? A partir de reuniões em 1900 e pouco, 1990 e pouco, 94 mais ou menos, em reuniões da ONU, começou a se discutir de ter uma organização que incentivasse o aleitamento materno, porque existem muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, em que o aleitamento materno é muito importante por diminuir a desnutrição e a morte na infância. Sim. Então, na verdade, o intuito primeiro é diminuir a mortalidade infantil. Ah, tá. Né? Então, o Brasil, ele é referência nesse assunto. Sim. O Brasil é o país no mundo que tem mais bancos de leite. Oh, que legal. Nós temos quase 230. Sendo que praticamente metade é no estado de São Paulo. Sim. Quase metade. Sim. Todos eles são controlados pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, né? E, inclusive, o nosso desenvolvimento nesse assunto é tão grande, tão importante, que a Fiocruz é quem leva know-how, né, para instalar bancos em outros países da América Latina. Sim. É importante, né, essa valorização do nosso país. Outro dia a gente fez um programa aqui debatendo o meio ambiente e nós entramos no assunto de pesquisa. E o Brasil também é referência em pesquisas, né, e com relação ao aleitamento materno também. Então, assim, às vezes a gente não sabe disso e é muito importante essa valorização do nosso país, né? E o aleitamento materno, inclusive, tem a ver até com o meio ambiente. Sim. Porque você vai ter menos lixo, menos lata, menos plástico, menos tudo. Então, até nisso ele vai ter interferência. Sem dúvida alguma, né? Como uma coisa puxa a outra. E né? você não vai me perguntar por que é dourado? Por que é dourado, doutora Tereza? Porque o leite materno vale ouro. Olha que legal. É o melhor alimento que existe. É o alimento mais completo, né? E ele tem uma importância muito grande e para todas as crianças, obviamente, mas principalmente para os bebês prematuros ou bebês patológicos. Sem dúvida. Né? Que aí entra a importância dos bancos de leite. Sim. Doutora, você tocou num assunto, até nem está inserido na nossa pauta, mas você falou de bebês prematuros. Hoje, como que é o índice com relação a bebê prematuro? É muito grande ou não? Na maternidade é muito grande. Tá. Na verdade, assim, nos serviços públicos, porque nós atendemos muito SUS, né? Sim. A maternidade é uma instituição filantrópica. Então, o nosso volume, teoricamente, é 60% SUS e 40% convênios e outras coisas, outras particular que praticamente não tem.
E em Campinas, só quem mais atende SUS é a maternidade. Sim. Atende mais do que a Unicamp e mais do que a PUC. Sim. Então, nós atendemos o maior volume. Então, nesses serviços, são serviços que atendem as gestantes de risco. Então, tem muito prematuro. Ah, tá certo. Então, maternidade referência também, né? É referência porque nós temos a maior UTI também na região. Nós temos uma UTI neonatal, né? Neonatal é o bebê que vai de 0 a 28 dias. A nossa UTI tem 40 leitos, nenhuma outra tem. Aliás, tem metade, né? E a PUC tem um quarto. Além dos leitos de UTI, tem os leitos dos cuidados intermediários. Sim. Então, o bebê que sai da UTI, que já está com risco bem menor, né? Que está lá para completar um antibiótico ou para ganhar peso, ele vai para uma unidade que chama Unidade de Cuidados Intermediários, que é UCI. Sim. Tá? Somando os dois, nós temos 62 vagas. Legal. E isso, muitas vezes, atinge mais do que 100%. Sem dúvida alguma. Doutora, vamos acompanhar esse VT, vamos conhecer a história de uma mãe que doou e que uma neonatologista diz a respeito da importância do leite doado. O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Dourado, que visa alertar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno. O movimento também chama a atenção para a doação de leite. De acordo com um levantamento da instituição Famivita, 19% das brasileiras não conseguiram amamentar todos os seus filhos. Mães que estão amamentando e que podem doar leite acabam contribuindo para que esse leite seja encaminhado aos bancos de leite e possa ser ofertados para bebês que estão internados, em especial nas unidades de terapia intensiva neonatais, e para que esses bebês possam receber leite humano pasteurizado em lugar de fórmulas. O Ministério da Saúde estima que 330 mil bebês nascem prematuros ou com baixo peso no Brasil todos os anos, o que representa 11% dos nascidos. Ainda de acordo com o Ministério, 1 ml de leite já é o suficiente para garantir a refeição de um bebê. A Luciana já doou leite. Ela conta que a motivação veio após um caso dentro de sua família. Eu tive um sobrinho e ele nasceu com 28 semanas. E eu pude ver de perto a importância da doação do leite materno, porque a minha cunhada não tinha leite e ele precisava muito, né, ser alimentado com leite materno. Então, acho que desde essa época, faz uns 14 anos isso, eu entendi qual era a importância da doação do leite materno. Mas quando meu segundo filho nasceu, eu já tinha isso na minha cabeça, eu tive bastante leite e ele também mamava bastante, o que ajudava a produzir mais leite. E então eu entrei em contato com o pessoal do banco de leite da maternidade, por telefone mesmo. Avisei que eu gostaria de doar, que eu estava tendo bastante leite. E aí elas vieram, marcaram um dia, um horário, vieram até minha casa, trouxeram tudo o que eu iria precisar para fazer a ordenha em casa. E aí foi assim. Eu já tive, né, o desejo de fazer isso na primeira gestação, quando eu tive minha primeira filha, mas não foi possível. Na segunda, foi. Sempre que for possível, a utilização do leite materno, seja da própria mãe ordenhada ou de doadoras, é muito mais saudável e muito mais fisiológico, porque a proteína é a proteína do leite humano, é aquela proteína que foi preparada para a nossa espécie. Além de salvar a vida de quem recebe, a doação de leite materno também transforma a vida de quem doa. Você pensar que você pode trazer um pouco mais de alento, né, para uma família que está com um bebê nessas condições, de ter a certeza de que ele será alimentado, de que o leite materno tem tudo que aquele bebezinho precisa, e você pensar que você pode ajudar nessa questão da sobrevivência dele, né, de trazer mais vida, de trazer mais saúde. É inexplicável, é uma coisa, eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade.
Interessante, né, doutora, como mexe, né, com a pessoa, né? Você vê a nossa entrevistada toda emocionada, toda sensibilizada em poder ter a consciência que ajudou uma mãe, né? É muito legal. Tem muito isso. Às vezes, o que acontece, uma mãe às vezes tem um bebê prematuro, que ficou na UTI, e essas mães, claro, elas têm um estresse, né? Porque ela não esperava que aquele bebê fosse nascer prematuro, ela não consegue ter leite imediatamente, ela precisa de um trabalho, que o banco faz um trabalho com ela, de orientação, de ordenha, para que ela possa produzir. E esse bebê também não vai estar mamando, ele vai estar na UTI, às vezes em ventilação, oxigênio, e não vai conseguir mamar, vai receber alimento de uma outra maneira, né? E essa mãe, às vezes ela fica tão gratificada com isso, que as mães fazem muito depoimento para a gente, né? Sim. Que na outra gestação, tem um bebê normal, elas fazem questão de doar, que é uma solidariedade muito grande, né? Sim. Que ela recebeu leite de outras mães e agora ela quer retribuir isso. Eu acho que você já se deparou com cada história bonita, né? Bastante histórias interessantes, né? Algumas difíceis também. Sim. Bastante difíceis. Não é fácil. Infelizmente, né? Hoje tem muita questão de droga, né? Tudo isso. Mas você disse, né? Sobre a produção de leite, a mãe com um bebê prematuro, a cabeça é tudo, né? Não tem... A mãe que está com um bebê patológico, ou um prematuro extremo, de 600 gramas, com 26 semanas, 28 semanas... ela não vai ter cabeça para... não vai ter leite. Porque o leite, ele tem tudo a ver com o cérebro. Sim. Os hormônios são produzidos no cérebro, tá? A mama, ela não é uma produtora, ela não é uma fábrica de leite. Sim. Ela é só um depósito, tá? O leite é produzido por um hormônio cerebral, né? Aliás, dois. Um produz o leite, o outro produz a ejeção do leite, tá? Não é a mama que produz o leite, entendeu? Ô, doutora, para fechar o nosso bloco, a mãe que não consegue produzir, é uma frustração grande assim? Isso depende muito, tá? Tem gente que leva na boa, mas tem... Na verdade, a gente não pode dizer que seja fácil amamentar. Não é fácil. Inclusive, a campanha desse ano da UABA, que faz o lema de... todo ano tem um lema para a gente fazer o estímulo ao aleitamento. Esse ano é fortalecer a amamentação, tá? Educando e apoiando. Tá. Na verdade, para você amamentar, primeiro você precisa querer, a sua mama tem que ter condições. Você tem que ter um companheiro que te apoie, uma família que te apoia, uma comunidade, um médico, o pré-natal já focado nisso, tá? Quando nascer, ter um serviço que está preocupado com o aleitamento. Sim. Porque, por exemplo, você comentou comigo que a sua esposa tinha uma certa dificuldade aí. Essas dificuldades todas, o banco de leite tem condições de resolver, na maioria das vezes, tá? Mas assim... algumas ficam frustradas, outras realmente não querem, já tiveram alguma experiência negativa e não querem, né? E outras pensam que a mama vai ficar flácida, que vai ter algum problema, o que na verdade é um mito, não é verdade. Tá certo. Doutora, você parece que antecipou o nosso segundo bloco. Não, mas que inteligente. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos voltar com alguns mitos ou verdades. A doutora Tereza já antecipou aqui. O Ação Nacional de hoje é muito especial. É sobre o Agosto Dourado. É o mês de incentivo ao aleitamento materno. Aí sim, doutora Tereza Matiasi é a minha convidada de hoje aqui no programa Ação Nacional. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, Agosto Dourado, é o mês do incentivo ao aleitamento materno, a doação, né, do leite materno. Eu estou aqui com a pediatra doutora Tereza Matiasi, da Maternidade de Campinas. A doutora, muito perspicaz no segundo bloco, no fim do primeiro bloco, ela já falou de mito ou verdade. Então, doutora, vamos começar com um mito ou verdade aqui. Se a sua mãe quiser doar, pode faltar leite para o bebê dela? Se uma mãe quiser doar, pode faltar?
Muito pelo contrário. A mãe só está apta a ser uma doadora se ela tiver leite excedente. Nós mesmos fazemos essa verificação. Essa mãe já tem que ter levado esse bebê no pediatra, tem que estar certa que ele está ganhando peso suficiente e depois que esse bebê mama, ainda ela tem que tirar leite para jogar fora. Tá certo. Então, é essa mãe que vai doar. E tem uma coisa, para você ter leite, o que acontece? É um feedback. Tá. Quanto mais suga, quanto mais você ordenha, mais você produz. Tá. E você tinha falado antes, no final do primeiro bloco, principalmente as mulheres que se preocupam muito, né, com a parte estética, tudo mito, né? Não atrapalha em nada. Não atrapalha. Na verdade, quando você amamenta, as suas glândulas, elas se desenvolvem, elas depois têm uma certa fibrose, então ficaria até uma mama mais bonita. Tá. Agora depende de um monte de coisa. Isso é genética, questão familiar, entendeu? O tipo de sutiã que ela usa, entendeu? Então, nada é um fato só que leva aquilo. Sim. Tem muitas coisas envolvidas. Sim. Nossa, eu lembro a minha irmã, né, mãe da Lara e do Pedro, mas a minha irmã sofreu doía demais o bico, ela sofria demais. Então, quer que eu fale sobre isso? Pode ser, foi uma observação que eu fiz. Então, mas provavelmente... algumas mães se queixam, sim, de dor. Claro, é uma região bastante inervada. Tá. E, principalmente quando são meninos, eles sugam mais forte e mamam mais. Isso é visto na prática. Tá. Mas o principal fato que leva à dor é a pega que a gente fala, é como o bebê abocanha o mamilo e a areola, porque o bebê tem que abocanhar o mamilo e uma parte da areola, que é essa parte existe todo escura. Um posicionamento. Não pode pegar só o bico. Então, a gente fala assim, é a pega errada. A pega não está perfeitamente correta. Sim. E é isso também que nós trabalhamos no banco de leite. Porque muitas mães têm fissura, logo em seguida, ou dor, né? Porque está com a pega errada. Sim. O meu teve que usar o complemento, né? Como a minha esposa teve problema. Ela não... Infelizmente, ela não recebeu a atenção necessária. Tá. E o complemento prejudica eu não demais? Quantos anos ele tem, seu bebê? Hoje ele está com... Não, já é um mocinho, 6 anos. Então, eu não era ainda a coordenadora do banco de leite. Deveria ter procurado a doutora Tereza lá. Porque eu estou lá há 5 anos e meio. Olha, quase, tá vendo? Eu sou um soldado. Eu passo visita também nos quartos, né? Sim. E a gente tenta, claro que a gente não consegue atender todo mundo. Tá. Na verdade, é difícil, principalmente primeiro filho, as mães têm muita dificuldade. No segundo filho, sempre é um pouco mais tranquilo. Mas nós fazemos treinamentos para as funcionárias, as técnicas e as enfermeiras dos andares, né? Para que elas ajudem no que for possível. E as que têm dificuldade maior são encaminhadas para o banco de leite. Doutora, qualquer mãe pode doar? Tem alguma restrição? Muitas restrições. Tá. Primeira condição para uma mãe doar, ela ser completamente saudável, né? Segunda, ela ter leite em excesso. Ela não vai tirar do filho dela. Como eu te disse, ela vai dar aquilo que está excedendo, aquilo que está sobrando, tá? E também ela vai ter que fazer uns exames, né? Que são exigência do Ministério da Saúde, que são as sorologias, né? HIV, hepatite, B, C, DRL, que é o exame de sífilis, né? Sim. E aí esse exame é feito, ele tem que ser feito cada 6 meses, e eu checo essas fichas, né? Eu que libero se essa mãe pode ser doadora ou não. É um trabalho minucioso, né, doutora? É bastante. Tá certo. Doutora, qual a importância da exclusividade do aleitamento materno até o 6º mês? Muito importante. Como eu disse, o leite materno vale ouro, é um alimento completo. O bebê recebendo leite materno, ele vai ter
melhor desenvolvimento, melhor imunidade, menos riscos de alergias, tá? E hoje, que a sua esposa não me ouça, hoje já se sabe, já há 5, 6 anos atrás, já existem muitas pesquisas, trabalhos comprovando que o bebê que recebe leite materno, como eu disse, junto com outros fatores ambientais, familiares, ele pode ter uma inteligência melhor. Olha só. Porque o leite materno, ele tem uma substância que estimula uma região do cérebro, o sistema límbico, e melhora a cognição, que é o raciocínio, tudo isso. Sim. Quando eu dou aula, eu brinco com os alunos, né? Eu mamei até os 3 anos. Então, eu falo, bom, eu não vou dizer nada. Por isso, né? que é um sucesso, doutora, tá vendo? Até os 3 anos. Tá certo, então. Vamos para mais um VTzinho, né, Pri? Vamos mostrar para você como o leite que doado é cuidado até chegar às crianças que precisam. Esse é lá da maternidade mesmo, né? É lá da maternidade. Pode. Eu só quero deixar bem claro, Sim. Porque eu acho bastante desagradável falar o leite materno deixa as crianças mais inteligentes. Tá. Isso está provado, mas é claro que não é só o leite. Sim. É o leite com uma família organizada, uma família com instrução, a escolaridade, tudo isso. Todo um não processo, quer dizer né? que seu filho que recebeu fórmula não vai ser inteligente. Sem dúvida. Tudo é um contexto, Sim. tá? Tá certo. Mas assim, numa família com menos recurso, né? Por exemplo, no nosso país mesmo, que tem muitas pessoas extremamente pobres, né? A África e muitos países aí da América Latina. Então é um fator muito importante, porque não vai ter uma escolaridade muito boa. Sim. Mas assim, ele vai ter uma chance de Sim. melhorar. Doutora, como você disse até no início do programa, uma coisa liga a outra e como uma coisa liga a outra mesmo, né? E se eu puder falar mais uma coisa, eu posso falar? Antes do VT? Fique à vontade. É super rápido. Porque o leite materno, ele não tem um efeito só imediato, a curto prazo. Ele tem um efeito a longo prazo, tanto para o bebê como para a mãe. Tá? A curto prazo, né, o desenvolvimento, tal, menos infecções, menos internações, menos diarreia, menos alergia, menos asma, menos tudo. Sim. Isso eu trabalhei 35 anos no Mário Gatti, na enfermaria de pediatria. Isso está mais do que provado. E na idade adulta, esse mesmo bebê que recebeu aleitamento materno, ele vai ter menos obesidade, menos hipertensão, diabetes, tudo que se relaciona à obesidade, ele vai ter menos. Seja, e ainda vai ser mais inteligente. Aí já mostra a eficiência do aleitamento materno. E com relação à mãe, as mães que amamentam, elas têm menor chance de ter câncer de mama, uma incidência bem importante. Quanto mais ela amamenta, menores são as chances. Sim. Tá? Dela ter câncer de mama, câncer de endométrio, melhora até as enxaquecas. Olha só a importância do diabetes aleitamento materno. Só coisa boa, né, doutora? Só coisa boa. Sem dúvida alguma. Vamos para o VT, então? Vamos lá, pode colocar aí para a gente acompanhar esse VT do programa hoje, o Ação Nacional. Meu nome é Bárbara, eu sou enfermeira aqui do Banco de Leite no período da tarde e vou apresentar para vocês um pouco da nossa coleta externa. Então nós mantemos contato com vocês, nossas doadoras, semanalmente, para que nós possamos passar em seus lares para retirar esses leitinhos para que possa chegar até o Banco de Leite, ser processado, pasteurizado para futuramente distribuição dos nossos bebês. E a nossa colaboradora vai até a sua casa com uma caixa isotérmica, com geloc, com termômetro, onde nós fazemos a conferência dessa temperatura, para que nós possamos garantir toda a qualidade, toda a segurança para os nossos bebês. Nós também vamos com o carro da coleta, onde nós realizamos a região de Campinas, e nós vamos até vocês para que possa se tornar o mais prazeroso e o mais fácil possível para que você seja a nossa doadora. Quando chega no banco de leite, nós fazemos uma pré-higienização de todos os frascos e colocamos a identificação com o nome e a data de início de coleta.
Nossa estrutura conta com uma sala equipada com os melhores equipamentos para realizar a pasteurização do leite de vocês e garantir com que ele vá com a melhor qualidade para os bebês. As etapas da pasteurização são degelo, e no degelo nós realizamos uma verificação se existe ou não algum corpo estranho naquele leite. Por isso é bem importante o cuidado na hora da ordenha. Qualquer corpo que não faça parte daquele leite, nós temos que desprezá-lo. A partir daí, nós iremos fazer as classificações do leite com relação ao valor calórico e acidez do Ornick, que é muito importante porque a gente consegue encaminhar para o bebê exatamente o leite que ele precisa naquele momento. A partir daí, nós reenvasamos o leite em frascos padronizados com os volumes iguais também. E aí ele é submetido a um processamento térmico, que é chamado de pasteurização. Ele fica 30 minutos numa temperatura elevada para que a gente consiga matar alguns micro-organismos que não precisam estar ali quando a gente vai encaminhar para os bebês. Após isso, ele é resfriado rapidamente na tentativa de manter a melhor qualidade que o leite está após o processamento. De acordo com a prescrição médica, nós vamos selecionar o melhor leite para o bebê e o seu caso clínico, de acordo com o valor calórico e acidez do Ornick. Nós envasamos eles em seringas e identificamos com o nominho de cada um. E aí entregamos lá no destino final, que é na UTI, onde eles estão internados. E eles vão poder desfrutar de todo o amor, todo o carinho, cuidado e nutrição que vocês proporcionam para eles. Doutora, tá aí o VT que nós acabamos de acompanhar e a importância, né, do cuidado do leite até chegar às crianças. Né? Na verdade, nós mesmos, uma das colaboradoras do banco, né, que fez esse vídeo. Sim. Ela é blogueira também, sabe fazer muito bem, e todas nós participamos. Então, fizemos por iniciativa própria. Ah, que legal. Para mostrar mesmo para as doadoras, a gente fez isso no dia da doadora, Sim. 19 de maio. E mandamos porque as doadoras, elas são todas conectadas com Sim. o banco, com o WhatsApp, com tudo. É importante essa conversa, esse diálogo? Algumas doadoras, elas ficam inseguras ou não? Às vezes sim. Por exemplo, ela tá doando e ela tem um quadro gripal ou Covid, né? E ela fica preocupada para saber se pode continuar ou não. Então, ela entra em contato com a gente. É importante esse bate-papo. Elas se comunicam por e-mail, por WhatsApp, nós temos um telefone específico para elas. Né? E a gente, na verdade, a gente questionou, né? Poxa, elas doam o leite e elas não sabem o que acontece com esse leite até ele chegar a um prematuro, Sim. até ele chegar na UTI. Então, a gente fez um vídeo mostrando de como esse leite chega no banco, como ele é trabalhado, como ele é pasteurizado, como ele é embalado para porcionado, que a gente chama, quer dizer, dividir em porções, né? Para ser encaminhado aos bebês que estão na UTI. Isso é um trabalho de extremo rigor, requer uma excelência de qualidade, tá? Isso é tudo controlado pela Fiocruz. Nós temos que mandar os dados todos os meses, o credenciamento é mensal, porque a gente tem um credenciamento, né? É mensal com base no seu trabalho. E esse leite, além dele ser pasteurizado, ele é feito cultura de todos Sim. os leites. Entendeu? Tá então, certo. O leite que vai para esse bebê é o bebê que já está doente. Ele tem que ser um leite com alta qualidade, sem bactéria nenhuma, sem nada. Qualidade 100%. Então, é bastante trabalhoso. Tá e requer, assim, especialistas. Nós temos uma nutricionista especializada em banco de leite. Né? Tem uma equipe, não é muito grande, na verdade é até pequena. Mais qualificada. Mas é todo mundo qualificado, treinado pela Fiocruz. Você é obrigada a fazer os cursos lá, né? Para poder trabalhar no banco. Que bacana, Para você ser referência técnica, você tem que estar fazendo os cursos da Fiocruz. Doutora, parabéns por
por todo esse processo que é feito na maternidade de Campinas, referência não só na região, mas referência no nosso país também. Nós vamos para um rápido intervalo, estou batendo um papo, aprendendo demais aqui com a doutora Tereza Matiasi, da Maternidade de Campinas. O tema do nosso Ação Nacional, Agosto Dourado, é o mês de incentivo à doação do leite materno. Voltamos com a Ação Nacional, o tema de hoje, Agosto Dourado, é o mês do incentivo à doação do leite materno. Eu estou aqui com a pediatra doutora Tereza Matiasi, da Maternidade de Campinas. Doutora, nós tivemos há pouco tempo a Semana Mundial de Amamentação, que foi entre os dias 1 e 7 de agosto. Outras campanhas são feitas nesse período? Nesse período? Sim. Além do Agosto Dourado, essa Semana Mundial, porque é um mês especial, né? Então... Não, essa semana é específica ao incentivo ao aleitamento materno. Tá? É tudo direcionado, vem tudo já do órgão que organiza isso, que é a OABA, que, por incrível que pareça, começou na Malásia. Tá, e hoje o mundo inteiro tem participantes, sim, né? Então é para você trabalhar mesmo o incentivo. Como eu disse, existe o mês de maio que a gente trabalha mais a questão da doação. Mas aquilo que eu te disse, uma coisa está ligada à outra. Sim. Se eu vou incentivar o aleitamento materno, eu também vou incentivar que essa mãe seja doadora, sim, né? Mas assim, o foco é orientar as mães que a importância de amamentar, né? E a importância das pessoas ao redor apoiarem essa mãe, sim, para que ela tenha condição de amamentar. O marido ajudar a lavar louça, ajudar a cuidar do outro filho, porque uma mãe, né, para ela poder, sim, amamentar, ela tem que ter bastante disponibilidade. Você tocou no assunto no segundo bloco, no primeiro e no segundo também. É toda uma rede de apoio, né? Ela precisa você fala em coisas simples, porém que se tornam importantes. O marido ajudar, os outros filhos ajudarem, todo mundo empenhado. A família parental, a família próxima, a rede de saúde, né? Os médicos, o governo, o trabalho, a licença gestante, tudo isso está envolvido. Sim. Porque a mãe, quando começa perto de voltar a trabalhar, começa a ficar ansiosa, o que ela vai fazer? A gente fez uma roda de conversa no Dom Pedro, terça-feira, no Shopping Dom Pedro. E as mães ficam muito ansiosas quando estão perto de voltar a trabalhar. Doutora, esse é outro assunto, né? Tem a licença maternidade, para você, claro, cuidar, amamentar e curtir também, né? Esse momento tão sensacional, né? Do filho com a mãe. E essa volta para o trabalho, doutora, como é essa parte psicológica da mãe? De repente a mãe se apega e não quer sair daquilo de jeito nenhum, vai para o trabalho, fica preocupada. Como que é esse trabalho psicológico? Então, é difícil, né? Infelizmente, tem poucos bancos de leite, que nós trabalhamos isso com as mães. Sim. As mães, em geral, não sabem muito, mas nós fazemos um apoio à mãe que vai voltar ao trabalho. Tá. Então, a gente ensina essa mãe, orienta como ela pode ordenhar e armazenar esse leite, quanto tempo, como que ela vai congelar, como ela vai descongelar. Então, assim, porque quando ela volta, nessas licenças de maternidade que são de 6 meses, sim, são ótimas, né? Porque com 6 meses o bebê já começa a comer outros alimentos, sim, que é alimentação suplementar ou complementar, que seja. Doutora, e a parte psicológica da mãe, essa coisa da... Ela fica bastante... E aí tem influência. Bastante balançada. Quando elas nos procuram, a gente orienta e algumas mães conseguem continuar amamentando ainda, tá, porque, como eu disse, vai ter outros alimentos, ela vai deixar seu leite congelado e tem que ter um apoio em casa para dar esse leite para o bebê na hora que ela está trabalhando. Eu tenho um exemplo muito interessante em Campinas, que é a Samsung. Sim. A Samsung tem uma sala de ordenha, tem freezer para as mães... Legal. Que eu saiba, eu não sei de outra, tá?
mas é como nós temos bastante doadoras da Samsung e eles se preocupam, estão sempre em contato com a gente, e as mães que têm bebê que voltam a trabalhar, elas tiram leite durante o trabalho, armazenam e continuam amamentando os seus filhos no horário que está em casa, ou quando não está em casa, dá o leite descongelado, né? Então precisa de um apoio aí em casa para poder dar esse leite. Ô, doutor, eu peguei alguns números aqui, por favor me corrija se eu estiver errado, hein? Nos 6 primeiros meses deste ano, o estoque do Banco de Leite Humano variou de 140 e 202 litros, o que representa uma média mensal de 171 litros mês. São números positivos ou negativos? E são esses números mesmo? Eu estou certo? Tá certo, certíssimo. Olha, na verdade é assim. O ideal, o maravilhoso para a gente poder atender todos os bebês patológicos é em torno de 200 litros, pelo volume de bebês que nós temos. Sim. Cada banco de leite vai ter a sua particularidade, dependendo do volume que você tem de UTI, né? Para a gente, 200 litros é o máximo. A gente já chegou a ter 212, sabe? Agora nós estamos com volume meio baixo. Já há alguns meses, hoje nós estamos com quase 140, 139 alguma coisa, tá? É um número... Mas a gente consegue, por quê? A gente vê, como eu disse que tem uma rede, né, que se comunica, a gente vê que tem bancos que trabalham com leite só para aquele dia ou para aquela semana. Nossa. E nós nunca ficamos sem leite. O que acontece? Eu, como coordenadora e como médica do banco, e a nutricionista, nós avaliamos o risco de cada bebê, tá? E claro, recebe mais quem mais precisa. Sim. Então, a gente faz um controle. Quando eu estou com estoque grande, eu libero mais leite. Quando eu estou com estoque menor, eu diminuo um pouco. Ou de acordo com o peso, ou de acordo com a gravidade. Então, tem todo esse estudo que eu tenho que fazer também para ver como eu vou distribuir meu leite. Tá certo, então. Estamos encerrando o 3º bloco do Ação Nacional. Eu estou aqui com a pediatra doutora Tereza Mattiasi. O tema do programa, Agosto Dourado, é o mês de incentivo à doação do leite materno. O intervalo é muito rápido para a gente fechar esse programa super bacana, super especial para você. Voltamos com o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, Agosto Dourado, é o mês de incentivo à doação do leite materno. Eu estou aqui com a pediatra doutora Tereza Mattiasi. Doutora, é o seguinte, estamos num outro processo do Covid-19. Como é que foi a situação do aleitamento materno, a doação? E depois eu gostaria que você falasse desta outra coisa da varíola dos macacos, que existe também toda uma preparação, né, por parte de vocês. Como é que está esse momento, meio que pós-Covid, é um outro momento do Covid? Como é que foi o auge do Covid? Olha, surpreendentemente, na pandemia, houve aumento das doações. E tem uma lógica. As mães acabaram ficando mais em casa, certo? As crianças, ninguém foi para a escola, as mães ficaram em casa, cuidando dos filhos, né? Todo mundo quase em home office. Então, acabou que a gente não teve problema. Foi surpresa para vocês ou não? A gente não sabia o que ia acontecer, porque o Covid foi surpresa, Sim. né? E não imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo, mas foi bem interessante. No começo, houve um aumento grande, tá? Nós costumamos ter problemas na época de férias, porque as pessoas viajam, né? As crianças estão tudo em casa, Sim. A mãe tem que dar conta de todo mundo. E nas festas de final de ano também, sempre há queda. Então, a pandemia, em termos do estoque, não teve muita interferência. E a mãe que tem Covid... que está com Covid ou que teve Covid, ela pode amamentar normalmente. Sim. Ela tem que usar precaução, né? Sim. Claro, usar máscara, tudo direitinho, lavar a mão, passar álcool, mas ela pode amamentar. Porque ao mesmo tempo que ela pode estar passando o vírus, ela está passando os anticorpos. Sim. Entendeu?
Então, não teve muitos problemas. Nossa, mas naquela época, né, quando começou 2020, tudo muito assustador, né? E tudo a gente não sabia. Para você ninguém sabia de nada. E foi de uma hora para outra, né, doutora? Cada dia era uma notícia. Como que foi no hospital, toda a preparação assim, entre vocês? Uma coisa que desmentia a outra e aparecendo coisas, né? Na verdade, só teve problema as que tiveram Covid grave, né? Tá. Só as internadas que tiveram problema de não amamentar, de não doar. Mas os Covids que ficaram em casa, foi tudo normal. Ah, tá certo. Agora tem a varíola, né? Que a vocês já varíola estão está começando, tomando... aumentou bastante os casos, né? Nós já estamos, eu não sei exatamente hoje, mas a última vez que eu vi já tinha mais de 1.400 casos. Então, a situação é mais ou menos parecida. Se ela não tiver lesões na mama, Tá. na região do mamilo, na região da areola, né? Que é essa região em volta do mamilo, ela vai usar os cuidados de proteção, máscara, lavar a mão, passar álcool, e o bebê tem que estar totalmente vestido, tá? Isso é muito importante, e ele pode mamar, que é a mesma situação. Também vai passar o vírus e também vai passar os anticorpos. Só a mãe, que vai mais grave, que estiver internada, que vai ter que fazer um isolamento entre mãe e bebê. Tá? Então, mas tudo depende da gravidade da mãe. Sim. Se a mãe tiver condições clínicas, não está entubada, não está na UTI, ela pode continuar amamentando. Se ela tiver lesões na mama mais longe do mamilo, essas lesões podem ser cobertas com curativo oclusivo. Sim. E o bebê sempre vestido, Tá. nunca sem roupa, nu, nem só de fralda, tá? Para evitar contato, né? Mas pode... O protocolo saiu agora há poucos dias, né? Sim. E então tá assim por enquanto. A gente não teve nenhum caso ainda no hospital. Tá certo. Doutora Tereza, quais são os principais erros cometidos na apojadura, que é o enchimento da mama, né? Nossa, isso é complexo. Porque isso daí, assim, de ano a ano a coisa muda. Isso daí tem muito mito, muito. Não pode pôr nem compressa quente e nem compressa fria. Compressa quente faz com que dilate mais os ductos lactíferos e vai aumentar mais leite ainda. Sim. E aí aumenta o risco de ter uma mastite, né? E a compressa fria vai fazer com que bloqueie Nada de compressa, então. Nenhuma, nem banho. Até no banho você tem que tomar cuidado. Ah, é? Por exemplo, se tiver frio, for tomar um banho muito quente, você tem que ficar mais de costa, não deixar cair água muito quente na mama. Sim. Tá? Na verdade, a orientação é fazer massagem, que a gente orienta até por telefone. Nós fazemos muita orientação por telefone. Tá. Massagens, para não deixar empedrar, como o povo fala, né? Não deixar ter uma mastite, o leite ficar todo empedrado, principalmente na parte inferior das mamas. Uma massagem toda a mama, que tem uma maneira correta de ser feita. E fazer ordenhas, né? Para não deixar acumular demais. Isso acontece entre 3, 5, 7 dias. Depois o fluxo de leite estabiliza, né? E acaba o problema. E é muito importante também que a mãe fique com um sutiã confortável, mas que tenha uma sustentação boa. Tá. Para não empedrar aqui embaixo. Doutora, você falou do empedrar, né? E em empedrando, qual que é o processo? Massagem, ordenha, às vezes a maioria das vezes tem que procurar o banco de leite para a gente orientar. E dói para a mulher? Dói, depende. Mas dói. Mas tem que saber fazer. Então, às vezes elas procuram o banco para a gente orientar. Esse atendimento ele leva de 1 hora, 1h30. É bastante doloroso inicialmente. Sim. Porque se a mama fica muito distendida, muito cheia, o bebê não consegue mamar. Porque o mamilo e a areola ficam muito distendidos, ele não consegue abocanhar. Sim. Né? Então, você tem que esvaziar um pouco a mama antes de oferecer o peito. Então, requer uma ordenha adequada. Ou manual ou com bombas de extração.
Doutora, e durante a amamentação, quais os alimentos que auxiliam na produção do leite? Na verdade, é uma dieta normal, com bom senso, a mais variada possível, a mais colorida possível. Não existe nada que se restrinja, você não pode exagerar em nada, né? Se o bebê tiver algum problema, intolerância à lactose ou proteína do leite de vaca, que é uma coisa que você vai descobrir depois, aí a mãe vai ter que ter alguns cuidados. Na amamentação não descobre isso? Não, sim, pode? Mas não nos primeiros dias, tá. Né? É uma dieta saudável e equilibrada. Ah, tá certo. Doutora, para fechar, é normal reduzir a produção de leite com 2 meses e meio? Sim, depende. Na verdade, isso é meio... O que acontece? Nos primeiros 15 dias, a mãe vai ter apojadura, vai ter muito leite. E às vezes ela fica achando que vai ser daquele jeito sempre, porque esguicha. Tá? Depois de 15 dias, que é o que a gente chama de leite maduro, o leite vai produzindo conforme a sucção. Então, quanto mais suga, mais vai produzindo. E também tem as questões familiares, emocionais, estresse, muitas coisas que podem interferir. Um luto, né? Tem muitas coisas que podem interferir, mas o segredo é tomar bastante líquido e deixar o neném mamar à vontade. Tá certo. Doutora Tereza Matiasi, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pelo bate-papo. Os contatos da maternidade estão aí na nossa tela. As portas aqui do Ação Nacional escancaradas para você e para a sua equipe. Muito obrigado e parabéns por tudo que você faz. Agradeço, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso, né? Alguns mitos, algumas verdades, muitas verdades. É sempre importante. As dúvidas são enormes, né? Como você disse. São muitas. Isso é importante também. Nós vamos encerrar o Ação Nacional com um vídeo de agradecimento por tudo, né, que o pessoal da maternidade faz com relação à doação do leite materno. O Ação Nacional vai ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto importante, relevante para você. Até lá! Eu sou Marinice, neonatologista, e trabalho na UTI neonatal da maternidade de Campinas. Eu quero agradecer a vocês que doam leite para o nosso banco, pois, como vocês sabem, esse ato de amor é muito mais do que afeto. Ele é o melhor alimento para o bebê, porque nutre, proporcionando crescimento e ganho de peso adequados, melhora da imunidade, prevenindo doenças infecciosas e prevenindo também doenças futuras. Nosso obrigado de todo o coração a todas vocês. Como médica do Banco de Leite do Hospital Maternidade de Campinas, agradeço imensamente as doadoras que, com todo amor e dedicação, proporcionam o melhor alimento aos bebês que tanto necessitam nesse momento delicado da vida. Vocês são nossas parceiras indispensáveis em salvar vidas.